Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Home Point. Eu sou o Sandro Costa e essa aqui é a host Ana Costa, minha sócia e minha esposa também. Mas Ana, se apresenta aí pro povo. Fala por quê? Home Point. Primeiramente, estamos muito felizes. Essa é uma conquista. Já há algum tempo a gente já estava com essa ideia de fazer um podcast e um podcast que representasse realmente a nossa essência. Por isso o nome Home Point, porque Home Point representa nossa casa, a nossa intimidade, trazer pessoas que faz sentido para nossa empresa, para nossa família, para nossa jornada. E aí, em reunião, vários nomes, e aí veio Home Point e selamos nesse nome. E o que você pode esperar aqui no nosso podcast? Primeiramente, ele vai ser quinzenal, e nesses 15 dias a gente vai ter um bate-papo entre eu e o meu digníssimo esposo, Sandro, aonde nós vamos falar experiências nossas, do nosso dia a dia, do trabalho, da família, afinal, nós já estamos juntos há 25 anos. E também vamos fazer questão de trazer pessoas relevantes aqui, empresários de sucesso, pessoas que estão aí também nessa jornada de casal, de família há muitos anos, aonde vai poder nos acrescentar muita coisa. Então você vai poder esperar empreendedorismo, negócios, família, insights, as tendências que a gente está vendo aí, porque a gente sabe que quem fica parado perde as oportunidades e perde, principalmente nos negócios, as conexões. E a gente está empolgadíssimo, né? Olha Com aqui, ó. certeza. Na verdade, A minha fala não nega, né? Na verdade, o primeiro episódio, pessoal, é um episódio que a gente fica nervoso, que a gente quer fazer o melhor, a gente quer trazer o melhor e temos tantas coisas para compartilhar, né, Ana? 25 anos de casado, temos muitos insights, muitos ensinamentos, aprendizados, muitos erros também no meio do caminho e é isso que a gente quer, convidar vocês para tomar um café com bolo, um bolo, Ele. eu. Nesse caso aqui, um bolinho de cenoura com chocolate maravilhoso. Essa é assim, desse jeito, dessa forma. Bem transparente, bem simples, bem aconchegante, coisa de casa, que é isso que nós queremos compartilhar com vocês. Nesse primeiro episódio, a gente conversando, te achei interessante abordar algo que sempre nos perguntam. Perguntam como foi essa questão de vocês desenvolverem o negócio de vocês juntos? Como é que vocês se conheceram? Como é que teve essa conexão, né? De depois de anos de casado, vocês falarem, não, agora a gente vai abrir um negócio. E não foi algo assim, vamos dizer, combinadinho, né, Sandro? Não Foi meio foi. que fluido. Foi natural, aconteceu principalmente durante a pandemia, né? A Ana ela já tinha uma bagagem muito grande no mundo comercial. Eu sempre trabalhei no nicho de aviação, manutenção de aeronaves, muito técnico, e a Ana muito comercial. E aí durante a pandemia isso tudo mudou. Viemos trabalhar juntos em casa, eu no meu cantinho, a Ana no cantinho dela, ela falando a cada segundo. Cantinho entre aspas, né? Porque quem conhece a veia comercial, a gente nunca conversa com um Pois é. cliente quietinho, né? A gente vai, como é que se fala? Pegando a casa inteira, todos os cômodos. E na pandemia, a gente teve que realmente se conectar desse jeito. Imagina. E eu tentando pensar, tentando decifrar documentos, e a Ana aqui, né, falando aqui, decifrando, planejando ali uma estratégia para o cliente. E eu achei muito legal isso. Achei muito legal porque quando eu parava para observar você, e você estava falando ali de vidas, pessoas que tinham sonhos, conquistar a sua casa, tinha sonhos de conquistar o seu carro, pessoas que queriam investir. Então, esse foi um momento de inflexão. E eu acredito que seja muito importante a gente salientar que a pandemia ela foi realmente um divisor de águas, né? Trazendo agora para nós, a gente trabalhou muitos anos, cada um no seu canto, cada um na sua jornada, e a gente pouco se encontrava, essa é a realidade. Exatamente. Né? Porque o Sandro saía de manhã, bem cedinho, para São Paulo. Eu, hora estava em São Paulo, hora estava aqui, hora estava... Enfim, né? Uma jornada bem intensa.
e a gente se encontrava mais nos finais de semana. Mas a gente tem também as nossas atividades nos finais de semana. Então, de repente, a gente se viu dentro de casa, numa situação, queira ou não, que o mundo inteiro estava vulnerável. E isso começou a fazer com que a gente começasse a conviver mais, né? Como Exatamente. casal. É. O Sandro, queira ou não, ele mesmo pode até abordar esse assunto, teve uma situação muito diferenciada no trabalho, né? Diferente, porque você trabalhava numa companhia aérea, né? Exato. E o que aconteceu com os aviões? Não, foi um dos primeiros setores que ficou paralisado de imediato, né? Ninguém mais podia viajar, turismo fechou, então só que tinha um problema, né? Avião parado, ele dá mais trabalho até do que o avião voando, porque você precisa preservar a máquina, né? A máquina ela começa a entrar num processo de degradação. E aí eu entrei numa equipe que trabalhava muitas horas, né? Estendia o horário muitas vezes depois de 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então, os nossos horários nesse período ficou muito E com um conturbado, né? detalhe muito importante, que o financeiro era menor, né? Exatamente, tem esse detalhe, né? Isso, por que a gente salienta isso? Porque com isso a gente começou a pensar em alternativas. Eu acho que Exato. aí é o ponto, né? Toda vez que você está numa situação que te tira da zona de conforto, faz com que você comece a pensar em o que você quer além do que você está ali vivendo durante anos, anos, anos. E aí foi que o Sandro pensou até abrir um negócio, né? Exatamente. Na verdade, eu via grande potencial no na sua bagagem que você já carregava há muitos anos. E aí, com isso, a gente pensou como que a gente poderia estar desenvolvendo algo a mais. Porque eu sempre pensei em fazer a SUSEP, inclusive uns anos atrás, eu cheguei a procurar como que seria para tirar a certificação, só que sempre era presencial. E presencial tinha a questão de eu trabalhar numa empresa, que eu trabalhava numa empresa onde que eu era funcionária da Porto Seguro, registrada, tinha todo um vínculo, e eu não tinha como levar essa certificação da forma que a gente trabalhava e presencialmente. E na pandemia a gente teve uma surpresa, né? Que na verdade trouxe todas as provas, as certificações para o online, né? E aí Exatamente. com isso a gente pensou, por que não fazermos juntos, né? Porque eu tenho muito conhecimento de consórcio, só que o que sempre foi uma dor no meu trabalho é ter uma pessoa para atender os meus clientes nos seguros. Como CLT, eu não podia atender os meus clientes como corretora de seguro, porque de fato eu não era preparada para essa função. E foi quando eu chamei você, né, Sandra? Falei, por que Positivo. não, né? Vamos fazer a certificação da Tá, SUSEP exato. juntos, né? Não, com certeza essa parte da preparação, né, Ana, para fazer a prova, para você ter essa certificação, ele foi um período muito, vamos dizer, maçante, mas necessário, porque são conhecimentos, é um período que você precisa ter para amadurecer, para você entender como funciona o mecanismo e poder levar essa solução para as pessoas que você vai ter contato depois. E eu te digo, pessoal, para Ana foi um ponto, um start diferente do meu, porque nesse momento eu vi a oportunidade da gente criar uma coisa maior, para a gente de fato começar a empreender. E tudo começa com uma ideia, né? Tudo começa com uma ideia. Mas essa ideia precisa virar um propósito. Tudo na vida tem que ter um propósito. E eu gosto muito de citar aquela frase, né? Arnold Schwarzenegger, que ele fala: nunca passe pela vida sem ter um propósito. Então, quando você tem um propósito definido, um propósito claro, aí você consegue traçar os passos para chegar de fato nesse propósito, alcançar esse propósito. Não foi fácil. E tenha dúvida, não tenha dúvida que também para você fazendo dessa forma não vai ser fácil também. Eu acredito muito que cada pessoa tem esse ponto de start, né? No meu caso, eu vou ser bem sincera. Quando a gente tava lá em casa, pandemia,
eu negociando. E comecei a acompanhar muitos players do consórcio, porque o consórcio, a partir daquele momento, começou a ter uma relevância muito grande na internet. E aí eu comecei a acompanhar algumas pessoas que trabalhavam com consórcio e que falavam que ganhavam 4 vezes mais do que eu estava ganhando como funcionária CLT. E eu falei, gente, como assim? Eu trabalho, vendo consideravelmente, sou uma das melhores vendedoras dentro da companhia. Por quê? Eu tô aqui e tem pessoas que às vezes nem têm o conhecimento que eu tenho, né? A relevância que eu tenho de anos de negócio, de trabalho, ganhando muito mais que eu. Começou agora. E aí foi que eu falei pro Sandro, não, a gente precisa mudar essa situação. E aí sim, claro, junta um propósito, uma mentalidade, mas eu acho que você, empreendedor, que não tem um prego ali para te tirar da zona de conforto, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Porque o objetivo maior, ele vai ser alcançado quando algo te incomoda muito. Mas teve medo, Ana? Teve medo nesse período de... Teve preocupação, porque a gente quando tá numa casinha onde você tem segurança, e quando eu falo uma casinha é em sentido até brincando, né? Porque eu trabalhava numa grande companhia. Então, assim, você trabalhar numa empresa que te dá todo o suporte, que te dá todos os benefícios que uma pessoa gostaria de ter, para você pensar em, por mais que você veja que você pode ir além, mas você vai ter que ir sozinha, né? Aí você fica, de uma certa forma, preocupada. Mas esse é o ponto, né? Eu acho que o ponto principal é a gente não se acovardar. Teve alguém que falou pra você, quando você estava ali pronta para sair, decidida que você ia pedir as contas, alguém chegou pra você e falou, olha, você é louca, não vai dar certo. Não faça isso, você já tem muitos anos de companhia. Alguém falou isso pra você? Várias pessoas, mas eu acho que assim, eu já até falei isso em outras podcasts que eu participei. É um preparo, né? Como a gente falou aqui, a gente ficou praticamente 1 ano se preparando, né? 1 ano e meio, né? Se preparando, né? Na SUSEP. Aí depois eu fiquei mais 1 ano trabalhando na Porto como funcionária. E somente no comecinho de 2023 que de fato eu pedi as contas e saí, né? Mas o que eu tiro de lição disso aqui, né? Porque assim, o Sandro, ele sempre teve essa vontade de ter um negócio. Desde quando que a gente casou, ele sempre falava, né? Eu quero fazer pizza, porque a família dele tinha fábrica de pizza. Eu quero, sei lá, eram tantas coisas que a gente ficava pensando, né? Mas não tinha algo que realmente pudesse, vamos dizer, ver que fizesse sentido, né? Uhum. E a gente, quando tá nos nossos anos de vida, Eu vou te falar, pessoal, a Ana já me tirou de cada furada, porque como ela falou, ela mesmo falou, eu sempre quis ter alguma coisa própria, nossa, né, que fizesse sentido. Mas quando você não tem essa clareza, olha só que interessante, como só depois de anos, os nossos primeiros 10 anos de casado, né, Ana? Foi, vamos dizer assim, não foi nada estruturado, direitinho. Não, pessoal, vida real é outra coisa, é diferente, tá? Então, quando a gente a não gente tem. casou muito cedo, né? Exato. Não tinha experiência, não tinha dinheiros. É isso. E aí, consequentemente, a gente acaba, como todo casal novo, apaixonado, quer Quer saber de é, gastar, viajar, comprar um monte de coisa. A dentro da mulher abre, ó, realidade, a né? mulher abre, não sei se é aí na sua casa desse jeito, ela abre o guarda-roupa e ela olha assim, ih, tô sem roupa, ih, tô sem sapato, tem que comprar mais uma sandália. E aí a gente tava sempre ali, ó, naquele loop, gastando dinheiro, todo o dinheiro que vinha a gente gastava, não investia em nada, não poupava, não fazia nada na verdade, E por né? mais que não tivesse tantos recursos, os poucos que entravam não eram É, direcionados, não, né? E exatamente. aí, com isso, a gente acabou, no meio do caminho, estando dentro de uma CLT, foi até uma proteção. Porque se tivesse aberto um negócio, como você mesmo falou, poderia ter sido algo que pudesse drenar ainda mais os nossos recursos, que não eram muitos, né? Então, no momento que a gente decidiu abrir a nossa corretora, estudar, abrir a nossa corretora, a gente estava tanto maduro como casal, né? Mais idade, mais experiente, e eu já tinha a expertise de um negócio, né? Que no Exato. caso é muito importante para você ser bem-sucedido.
Porque aqui a gente está falando para o quê? Para os empresários. E o que a gente percebe? Muitos empresários, eles não conseguem passar de 2 anos de empresários, de uma empresa aberta, porque não tem essa clareza. Muitos deles não se preparam, né? Acham que é só a questão de ter um conhecimento técnico, e não é isso, né? Esse é um ponto crucial para muitos empresários. Tem empresário que não consegue gastar um centavo com uma mentoria, por exemplo, não dedica um tempo para a leitura de livros. No meu caso, por exemplo, os livros fizeram total diferença para a gente, para eu mudar a chave na minha cabeça, né? E aí eu gosto de citar também pessoas do meio digital e como você mesmo me falou uma vez, lembra? Sandro, a gente não consegue seguir fisicamente esses players, essas referências do mercado, mas nós conseguimos seguir o conteúdo digital na internet, podcast, vídeos. Então a dica que eu dou para você que quer empreender ou que já está empreendendo, mas talvez não está atingindo a escala que você deseja, esteja junto com pessoas que são referência para você. Talvez não fisicamente. Siga elas na internet, assista os podcasts, Nas redes sociais, redes né? sociais, livros. Pessoal, é muito importante você ter o hábito da leitura, porque veja o livro como uma pessoa que tem 20, 30 anos de experiência, ele está doando essa experiência para você através das páginas do livro. Eu vou ser sincero, né, Ana? Você sabe muito bem, eu não era um leitor assíduo. Na verdade, eu nem gostava de ler. Só que aí eu vi alguns desses plays falando da importância da leitura. E eu pensei comigo, peraí, se eles estão falando é porque faz sentido. Então aí sim, eu criei a disciplina e depois o hábito, porque esse é um ponto também importante, pessoal. A disciplina é o start, é aonde começa, é a força motriz que ela vai transformar isso num hábito. E quando o hábito ele pega, dificilmente você vai perder ele, tá? Então, o hábito da leitura, lógico, no início ele é difícil, mas depois de 2 meses, isso é científico, Ana, eu até falei para você. Depois de 2 meses, pessoal, 3 meses para alguns, aqui a disciplina ela vira um hábito. Então você passa aí no automático. Então é a dica que eu dou: siga pessoas que são melhores que você, que são referências no Você se mercado. lembra quando que começou o Ítalo Marcilli na internet? Lembro. Era 2018. Ítalo Marcilli, Ícaro. Ele começou Ícaro, né? antes, mas é que você descobriu nesse ano, Não, eu né? digo para mim, né? Para Ana você. Paula, eu descobri ele através da Lara Nesteruk Sim, e também o Ícaro, né? Que inclusive é aqui de Santos. Todos eles são pessoas que começaram na internet. Hoje são, sem sombra de dúvidas, super referências, né? referências, empresários de muito Muito sucesso. sucesso, high ticket. Esses conteúdos eram conteúdos gratuitos e que você não precisava colocar recursos financeiros para obter. Eu aprendi algo com o Ítalo, que ele é um psiquiatra, que eu aplico hoje no meu dia a dia, que é a questão dos temperamentos, né, que a gente sempre fala muito, que é algo que traz a essência da pessoa, e a gente que negocia, que lida, que trabalha diariamente com pessoas, é muito importante você ter esse conhecimento, que eu acredito que faz uma total diferença na vida, como casal, como empresário, né? É a gente tá sempre querendo ser uma pessoa melhor, sem sombra de dúvida. Eu falo muito isso por Sandra, porque as pessoas elas veem em você primeiro. Antes de te observar como Ana Paula corretora, Ana Paula vendedora de consórcio, ele vai ver a Ana Paula como pessoa. Você cuida de você, cuida da sua saúde, cuida da sua aparência, cuida da sua intelectualidade, como você falou, através dos livros, através, né? Espiritualidade, a conexão com Deus. Espiritualidade também, principalmente. E, infelizmente, quando a gente perde um pouco dessa mão, né? A gente acaba vendo que é uma questão de tempo para várias coisas começarem a não andar. E é muito fácil, gente. É muito fácil a gente perder essa mão, né? Às vezes a gente um pouco, a gente às vezes já não quer mais ter a rotina que a gente tem, né? Hábitos que a gente sabe que é importante, mas a disciplina que o Sandro falou, ela tem que ser replicada em todos os aspectos da nossa vida.
Porque eu costumo dizer muito, né, aqui em casa, com os meus clientes, principalmente porque a gente trabalha com a questão do planejamento financeiro, se a gente não tem essa questão de visualizar aonde a gente quer chegar, o porquê a gente está fazendo isso, né? Seja o porquê financeiro, seja o porquê de um propósito, seja um porquê de você querer estar mais uma esposa melhor, um marido melhor, uma aparência melhor, por que não, né? Você vai se perdendo caminho. Isso é fato. E a gente que está há muitos anos juntos, principalmente, a gente começa a perceber que as fases da nossa vida, cada momento, elas vão se ajustando, vão se modificando. Mas uma coisa é fato. Se você não está unido por uma coisa muito forte, né? No nosso caso, principalmente é a questão espiritual, né? Você, no meio do caminho, você vai perder. Né? E aí não faz sentido nada. Não faz sentido a empresa, não faz sentido você tá bem com o seu físico. Então, assim, o que eu acredito que esse primeiro podcast que a gente tá iniciando hoje, né? Esse episódio 1 do Home Point, a gente teve, sim, um fator de ajustes. Vocês estão vendo aqui esses vídeos, vocês não imaginam como foi os bastidores. Foi algo que a gente realmente teve que pensar muito, né? Adaptar muito, né? A gente tem uma equipe que está trabalhando com a gente por muitos dias e também com muita intensidade, mas quando a gente pensou, eu quero fazer um podcast, a gente queria fazer para trazer essa essência, essa descontração, que por mais que a gente esteja nervoso, às vezes não é tão descontraído como a gente gostaria, mas mostrar que, assim, se você tiver disposto a realmente fazer algo de relevância para você, para sua família, para as pessoas que convivem com você, para os seus clientes, né? Você vai realmente ter sucesso. Você vai ter algo que vai falar por você. Né? Não precisa você querer aparecer para isso. E esse podcast não é o intuito, não é se aparecer, é de fato mostrar que com muita persistência, relevância, né? Assim, de você realmente saber que você erra, que você tem que se ajustar. Eu né? acredito que esse vai ser um momento para a gente compartilhar nessa nossa trajetória de mais de 25 anos, quase 26 anos, a gente compartilhar também onde erramos, né? Porque tem, né? Muitos Com erros, certeza, né? tanto na vida familiar como na vida de empreendedores. Financeira também, Exato. né? E com isso, vocês que nos assistem, e aí já convido aí vocês que estão gostando, curtir, seguir a gente aqui, que com certeza vamos trazer insights para vocês. E aquilo, não precisa mudar muita coisa. Basta uma pequena mudança para você ver a diferença em todo o resto. E foi assim que aconteceu com a gente, né? Muitas vezes a gente deu um passo e voltou 2. Mas depois que a gente voltou 2, não é que você fracassou, você aprendeu a não fazer daquela forma. Não pense que você fracassou em algum momento. E mesmo que você, às vezes, fracasse de fato, né? Porque tem a questão do fracasso. Isso não é algo que vai te trazer algo ruim, porque, primeiro, você tem que ter humildade. E você de querer acertar, de querer aprender, porque muitas pessoas ficam no fracasso ou no erro e nunca quer aprender o certo, entendeu? Aprendendo o certo, você vai poder mudar o jogo e dar continuidade ao seu objetivo, né? Sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Foi muito bom estar com vocês aqui, tomar esse café, comer esse bolinho com vocês, poder compartilhar um pouco do nosso início, da nossa trajetória, da nossa vida como marido e mulher e sócios na nossa empresa, contar como tudo começou, essa ideia que se tornou um propósito, né, Ana? Um propósito claro, um propósito definido, com muito respeito, humildade entre nós, porque nós queremos melhorar cada dia. Com certeza nós queremos trazer soluções para os nossos clientes, nossos amigos, coisas que realmente resolvam, que vale a pena, que traga melhorias. E é isso que a gente preza, é por isso que a gente se prepara, é por isso que a gente faz mentorias, muitos livros. Isso é
diário, pessoal. Todos os dias nós temos que fazer isso para a gente trazer o melhor para você. Não é isso, Ana? Isso mesmo. E aí convido vocês para acompanhar a gente. Nos próximos episódios a gente vai trazer pessoas que vai compartilhar aqui um pouco das suas histórias, porque como eu falei, a gente conhecer de pessoas, se conhecer, ter a nossa mente clara referente ao que a gente precisa fazer, do que a gente precisa melhorar, de querer aprender a fazer o correto para a gente poder seguir, né, no nosso propósito, no nosso caminho, é muito importante a gente ter uma mente sábia, né? Então, eu vou terminar esse primeiro podcast lendo aqui uma frase desse livro que também fez grande diferença aí, pelo menos na minha trajetória, na mudança de chave, né, da minha cabeça, do meu mindset. Eu saí ali do mundo muito técnico para o mundo comercial que nós estamos hoje, né? Então, essa frase diz assim: qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Então, essa é a mensagem final que nós deixamos para você. Se você tem esse desejo, que esse desejo seja ardente, como Napoleão Hill diz, né? Que esse desejo leve você ao próximo passo. Não fique na zona de conforto. Acredite, você pode, porque a nossa mente ela foi criada não só para decorar números, decorar textos, mas ela foi criada com um propósito. Até a próxima, pessoal!